Bom, estou super feliz. Nunca pensei que uma criança de 10 anos nos deixasse aqui duas grandes perguntas filosóficas. Sim, são duas perguntas de primeira ordem da metafísica, não é? Que não vou dizer quais é que são, mas ambas remetem para o todo. E é muito interessante como ele tem estas perguntas em si, transporta-as consigo. Claro, e manifesta-as. Sim, e sente-se espantado, ou seja, pode não saber ainda academicamente o que é a filosofia, mas sabe estar espantado. Isso é Mas sabes porque é que isso me deixa feliz? Porque quando nós dizemos que as crianças naturalmente são filósofos, isto é a prova disso. Sem dúvida alguma. Isto é a prova disso. Inquietação. É só inquietação. É só inquietação. Inquietação. É só inquietação. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Inquietação. É só inquietação. Porque não sei. Princípio da Inquietação, o podcast para filosofar, porque não sei ainda. Olá, bem-vindo ao Princípio da Inquietação. Eu chamo Catarina Barbosa e comigo tenho sempre o professor de Filosofia David Erlich e ainda um convidado que se vai juntar a nós para uma conversa a três. Este é um espaço que se quer para pensar alto, sem rede e onde vamos partilhar inquietações e procurar as perguntas certas. É difícil, eu sei, mas é necessário e urgente. Já imaginaram bem se lhe roubassem o pensamento ou o condicionassem ou o controlassem? Ou pura e simplesmente o eliminassem? Não permita, resista, pense, já agora, pense aqui connosco, inquiete-se. Princípio da Inquietação, o podcast para filosofar, porque não sei ainda. Espanto, Festival Internacional de Filosofia. Este ano vamos pensar sobre o desejo, entre os dias 13 e 28 de junho, em Cascais. Garanta já o seu lugar. E quando tinhas 10 anos, Catarina, o que é que te inquietava? Olha, David, era uma inquietação um bocado absurda, vista agora com esta idade, que era não perceber exatamente o fenómeno da chuva. Nenhum professor me conseguia explicar de uma forma satisfatória a transição da chuva. Imagina, eu quando estava a chover, via que caía sempre água em todo lado. E eu queria perceber os momentos de transição, porque na minha cabeça a chuva era uma nuvem com água a cair, percebes? Eu nunca consegui constatar isso, verificar isso. O ciclo da água. E, portanto, não conseguia perceber as transições e pedi aos professores várias vezes para me explicarem e eu nunca conseguia entender, sabes? A transição dos momentos de chuva para não chuva. Era isto. E entre muitas outras coisas. Claro. E a ti? O que é que te inquietava quando tinhas 10 anos? Era saber que havia milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo, cada uma com os seus pensamentos e as suas emoções, mas eu não poder ser elas, ou seja, eu não poder entrar nas emoções de outra pessoa. E outra coisa que me fascinava e que ainda hoje me fascina é todo o tempo que houve para trás e todo o tempo que há para a frente. Isso era uma coisa que me inquietava. O tempo. Sim, o tempo e a quantidade infinita, quase infinita de pessoas com consciências que não dá para entrar dentro da consciência das pessoas. Muito bem, nós hoje, porque é um dia muito especial, é uma semana especial, porque é a semana em que se comemorou o Dia da Criança, temos connosco, neste episódio, um jovem ator português que fez 10 anos a semana passada e já é considerada uma das grandes promessas da ficção nacional. Ele estreou-se em televisão aos 4 anos e tem construído uma carreira de sucesso no pequeno ecrã. É conhecido pela sua maturidade e talento natural, já foi entrevistado no programa Alta Definição da SIC, onde falou sobre o desafio de conciliar a representação com a escola e com a infância. Mas ele não é só ator, ele também gosta de jogar futebol, tocar piano
e, acima de tudo, brincar. Rodrigo, muito obrigada por teres sido corajoso, teres vindo aqui a este podcast de filosofia, filosofar connosco. Obrigado. E eu agora pergunto, o que é que te inquieta a ti? O que me inquieta mais é a escola, porque os meus pais dizem e os meus avós dizem que a escola está sempre em primeiro lugar. Mas uma coisa também me inquieta muito é os cromos do Mundial. Porquê? Porquê os cromos do Mundial? Porque eu gosto eu sou muito curioso e eu gosto eu estou com aquela pressão e eu quero saber. Fazeres a coleção. Sim, e de querer saber o que é que vem nas saquetas. Nas saquetas seguintes. Ficas inquieto e nervoso, ansioso para ver se chega ao jogador que tu estás à espera. Fico bem nervoso, mas é Ficas na expectativa. curioso, Claro. por aí. Ainda aqui à escola, tu por um lado estás na escola, não é? Por outro lado tens uma vida de ator. Como é que são as perguntas de um lado e do outro? Ou seja, há perguntas na escola, os testes têm perguntas. Se cá quando tu recebes um guião com uma personagem também fazes perguntas na tua mente sobre a personagem. Como é que diferenças e que coisas diferentes e iguais vês entre as perguntas da escola e as perguntas da vida de ator? Eu começo já a dizer que nas filmagens eu sou uma pessoa e fora das filmagens sou de outra. Mas nas filmagens és outra pessoa porque estás a fazer uma personagem, ou és outra pessoa mesmo quando não estás em personagem e estás só a chegar ao set de filmagens, por exemplo? Não, é só quando eu estou mesmo a gravar, Ok. porque, por exemplo, agora na novela Vitória, da SIC, eu era o Francisco e gostava muito de animais, e eu não gosto assim muito de tocar e mexer nos animais. Não gostas de animais? Eu não gosto muito de tocar, De lhes tocar. porque Sim. às vezes tem um cheiro assim um bocado mau. E depois Claro. com o Francisco eu acho que tive 3 animais de estimação: o coelho, a tartaruga e o pássaro, mas o pássaro não durou muito tempo. E depois depois aí fui perdendo o medo. E pronto, agora lá em casa tenho uma coelha chamada Stitch, um peixe chamado Pim Pum e uma tartaruga chamada Rebeca. Claro. Mas ainda aqui à questão das perguntas. Imagina, quando tu recebes, porque nós hoje queremos falar um bocadinho contigo sobre perguntar. Tu quando sabes que vais desempenhar uma personagem, que perguntas é que tu fazes? Ou seja, o que é que tu perguntas a quem escreveu o guião ou na tua própria mente? Por exemplo, como é que esta personagem faria isto? Como é que esta personagem faria aquilo? Como é que são as perguntas na tua vida de ator? Como ainda sou muito pequeno, eu ainda tenho muitas dúvidas e nas filmagens também é igual, na escola também tenho muitas dúvidas, mas nas filmagens também é a mesma coisa, também tenho muitas dúvidas e assim às vezes pergunto ao realizador o que é que se passa na história, porque é que está a acontecer isto. E às Interessante, vezes perguntas ao realizador o porquê. O porquê da história. Sim, isso é muito importante em filosofia, essa ideia do porquê. Ou seja, tu às vezes sentes necessidade de perguntar ao realizador o porquê de estar a acontecer isto. Quando é que tu sentes essa necessidade de perguntar porquê? Quando é que a história... Ou seja, o que é que tem de acontecer na história para tu ires ter com o realizador e perguntares porquê? No início eu não percebia muito bem a história quando comecei a gravar, quando comecei a ler os guiões. Então pronto, então depois no primeiro, no segundo dia de filmagens fui perguntar ao realizador porque não sabia porque é que os meus avós estavam a fazer aquilo. Claro. Não sabia porque é que o meu pai tinha morrido. E precisavas de saber o porquê. Saber o porquê das coisas é importante?
Sim, porque eu gosto de saber o porquê, porque eu gosto de ler, mas não é assim a coisa que eu mais gosto. Mas eu gosto tipo de saber as histórias, e aí eu queria mais ou menos saber a história que estava a acontecer naquela novela. E depois, pronto, queria saber o que estava a acontecer. Claro. E fora da novela, ou seja, fora da tua vida como ator, é importante saber o porquê, e a quem é que perguntamos o porquê das coisas quando não há um realizador? Ou seja, na vida do dia a dia, Sim. é importante saber o porquê, ou às vezes até é um bocado incómodo saber o porquê das coisas? Sim, muitas vezes é preciso perguntar porquê, porque se temos dúvidas é sempre para tirar, e normalmente eu tiro sempre as dúvidas à minha mãe ou ao meu avô. São os teus esclarecedores dos porquês, a mãe e o avô. Sim. Olha, Rodrigo, e tenho uma pergunta para te fazer. Há alguma pergunta que tu tenhas medo, que te assuste? Assim, uma pergunta que não gostavas que te fizessem? Ou que tu pensaste, esta pergunta é muito difícil. Medo de perguntas? Tens medo de que te façam a ti alguma pergunta? Não te preocupes, nós não vamos fazer. Não, eu acho que não tenho. Ok. Achas que o ChatGPT tem resposta para tudo? Ou achas que o ChatGPT... Tu vais ao chat GPT? Podes Há muitas assumir. poucas- Nós não dizemos nada é- se tiveres feito um TPC ou outro com o ChatGPT, não te preocupes. Não, muitas poucas vezes, tipo, quando eu tenho dúvidas e não tenho ninguém para me ajudar, a perguntar à minha mãe se pode ir ver ao chat GPT. Outras vezes, quando as coisas é fácil, a minha mãe diz: vá, Rodrigo, isso aí tu consegues fazer. E isso aí não preciso. E outras vezes, quando eu vou mostrar à minha mãe, às vezes a minha mãe deixa-me fazer. Claro. E já te aconteceu uma pergunta que nem o ChatGPT, nem a mãe, nem o avô, nem o realizador, nem o professor tivesse uma resposta que te satisfizesse? Ou seja, tu até podes ter tido uma resposta de alguém e pensar, não, eu vou continuar a pensar nesta pergunta. Ou seja, há alguma pergunta sobre a vida, sobre os outros, sobre o mundo, que tu não tenhas ficado contente Com com a as resposta. respostas e que continua a estar ali, se calhar, na tua mente, se calhar lá atrás. Eu acho que é o tamanho do espaço. Uou! O tamanho do espaço. Como é que farias essa pergunta? Ou seja, como é que farias essa pergunta com uma interrogação no fim? Como é que a dirias na forma de pergunta? Tipo, nananana, como é que entoarias essa Imagina pergunta que nós como sabíamos pergunta? e que Ok. nos estarias a perguntar a nós. Qual é o tamanho do espaço? Uau! Essa é uma pergunta incrível. Porquê é que essa pergunta achas que a resposta é tão difícil? Porque eu não tenho assim noção, porque nós vivemos na Via Láctea, depois há várias, e depois dentro dessas várias há outros, e depois desses outros há mais outros, e depois desses mais outros há uma coisa agora, e depois ainda há mais outros, e depois aí eu não tenho noção, mas... Uau! É um tamanho que nós não conseguimos compreender. Não consegues compreender onde começa e onde acaba. Não. Não conseguimos ver o fim. E quando tu não consegues ver o fim, ou quando tu encontras essas perguntas, o que é que tu fazes? Tentas saber de que maneiras? Eu tento perguntar a todos. A Mas todos. sabes que aí nem sequer os cientistas têm um consenso, Pois. não é? E estava a pensar, porque na nossa conversa estávamos a falar de animais e da diferença entre o Rodrigo enquanto pessoa e a personagem desempenhada na relação com os animais. E estava a pensar nisto, que é, por exemplo, um cão, ou um gato, ou mesmo um chimpanzé, não dá por si a pensar de que tamanho é o universo. Porquê é que tu achas que só os seres humanos, que nós saibamos, pensam neste tipo de perguntas? O que é que haverá nos seres humanos que faz com que tu, por exemplo, que és uma criança, já pensas numa pergunta filosófica dessas, mas um cão, por muito experiente que seja, não vai desatar a perguntar isso? Porquê é que tu achas que isso acontece? Porque eu acho que os animais têm um cérebro mais pequeno. Tem a ver com o cérebro, é isso? Acho que sim. E acho que não... Pronto, também são como nós, mas
também houve uma vez, quando estava lá em casa, nós dizemos várias vezes: "Oh, olha a Stitch, tão fofinha, tão fofinha." Só que depois quando nós lhe damos comida e depois ela faz alguma coisa, ou morde, ou desarruma algumas coisas, nós dizemos assim: "Oh, Stitch, para lá com isso." E assim dispara? Não, porque Ok. e depois o meu irmão disse-me que nem todos os animais pensam, e a Stitch é um deles que só quer comida Claro. e um lar para ficar, e não pensa não pensa nas Claro. coisas certas e erradas. Claro, e para ti, diz-me se eu percebi bem, e se eu estou a interpretar bem o que tu disseste. Para ti, a nossa capacidade de fazer este tipo de perguntas, por exemplo, de que tamanho é o universo, como tu fizeste, tem a ver com a nossa capacidade de pensar, e isso tem a ver com o nosso cérebro. Tem a ver com a capacidade do nosso cérebro, é isso? Porque há bocadinho disseste que os animais não têm o mesmo nível cerebral, ou não têm... Sim, têm- eu acho. Não, tinha a ver com o tamanho do cérebro. Estavas Sim. a falar do tamanho do Eu cérebro. acho que não é, mas na minha cabeça eu acho que é só essa opção que existe. Na verdade, há muitos filósofos que depois mais... ou seja, é difícil definir a filosofia, mas muitos Mas que estão de filósofos acordo- concordariam contigo, estão de acordo contigo. que a nossa capacidade de pensar tem a ver com o nosso desenvolvimento cerebral. E que fazem essa distinção entre os seres humanos e os animais, Claro. precisamente por essa razão. Porque nós pensamos. É aquilo que nos distingue dos restantes animais. É o pensamento. Por isso é que é importante cultivá-lo, fazer quase a ginástica do pensamento. Claro. E fazer perguntas. E falando de perguntas, há mais alguma pergunta Exatamente. dessas que te fascine? Perguntas. Já temos aqui uma. De que tamanho é o universo? Essa pergunta é fascinante. Era o que eu ia falar agora. Se nós contarmos, nós conseguimos chegar no infinito. Há um número tipo maior que o infinito. Uau! Temos aqui duas perguntas maravilhosas. De Filosóficas. que tamanho é o universo e se conseguimos chegar ao infinito? E eu estava a ouvir-te. Não, se conseguimos contar até Quer dizer, chegar ao infinito. É verdade, eu nem sequer fui fiel à tua pergunta, porque não é se conseguimos chegar ao infinito, é se conseguimos contar até lá chegar ao chegar. infinito. Eu estava, a partir das tuas perguntas, estava a pensar no seguinte, que é, o universo, nós não sabemos o tamanho, mas tu identificaste que é muito, muito grande, não é? Ou seja, que é uma galáxia, depois outra galáxia, depois outra galáxia. Achas que isso torna a nossa vida parece pequena perante este tamanho do universo? Achas que isso torna a vida mais aventureira? Ou achas que há o risco de às vezes pensarmos: ui, sou tão pequeno no universo, o que é que a minha vida, de que vale a pena a minha vida? Como é que tu achas que é isto que nos une? Que é tu és uma criança, nós somos adultos, mas somos todos seres humanos, não é? Somos uma vida humana. Como é que tu achas que vemos a vida humana agora que já sabemos que o universo é super grande? Porque, imagina, há 4, 5 mil anos, se calhar a malta não sabia que o universo era tão grande. Como é que achas que nós vemos a vida sabendo que o universo é tão grande? E que nós somos muito pequeninos. Eu acho que nós às vezes conseguimos pensar que nós somos tipo minúsculo comparado com o universo. E sim, acho que algumas pessoas podem pensar isso. Ou seja, achas que isso... E tu como é que tu pensas isso? Como é que tu pensas, uou, ok, eu sou só aqui Um grãozinho de areia. um grãozinho de areia, sou uma pessoa e o universo é tão grande. O que é que isso te faz sentir? A ti? O que é que sentes? Ficas Sinto-me com sentir medo? tipo que não consigo tipo sair daqui, e sinto-me tipo Que um bocado engraçado. fechado. Prisão. Claro, não consegues sair de ti próprio, não é? Nós não conseguimos agora sair de nós próprios e viajar pelo universo. Eu sinto tipo eu sentia mais aberto se houvesse tipo, eu não sei bem explicar, mas é tipo um universo, outro universo, é tipo ainda mais grande. Ok, um multiverso, ou seja, vários universos. Sim. Vários universos. E no meio disto tudo, voltando aqui à vida de ator, quando tu entras numa história, achas que essa história também pode funcionar como um universo? Ou seja,
As novelas têm um fim, as séries têm um fim, mas sentes que se puxasse podia ser uma história sem fim? Achas quando entras numa história e és chamado a desempenhar um papel, sentes que estás a entrar num universo sem fim? Ou pelo contrário as coisas ficam arrumadinhas para ti? Depende das histórias. Por exemplo, acho que a Vitória eu acho que acabaria rápido, porque já não é. Não sei porque depois os netos, por exemplo, os netos do Afonso e da Matilde, não sei se iam tipo continuar revoltados do que houve esta luta, ou se iam parar e isso nunca mais ia acontecer. Claro, quer dizer que há histórias que pedem, ou seja, que se nota que se estão a aproximar do fim e não faz sentido continuar. Mas Rodrigo, vês a possibilidade da história não acabar. Mesmo que os atores, imagina, os atores iam morrendo e aquela novela podia ir continuando com outros atores para sempre. Uma novela podia ser para sempre. Como um universo. Que não sabemos se é para sempre, na verdade. Uma novela infinita. Podia haver uma novela infinita. Tu ias crescendo, depois ias fazendo o papel de pai, avô, depois morrias, depois vinha outro. Podia haver uma novela infinita. E a novela continua. A novela infinita. Isto poderia acontecer. O que é que achas Depende, disto? se acontecesse aquilo que eu dissesse, De contar. Podia ser uma novela infinita. Podia. Claro, interessante. Que coisa Sabes bonita. que eu estava a pensar, porque a nossa conversa curiosamente não é infinita, e estava a pensar aqui um tema que tu disseste no início, mas depois nós não explorámos, que é a escola. Como é que são as perguntas na escola? Ou seja, as perguntas na escola achas que são perguntas que às vezes fazem pensar, mas outras vezes também assustam quando é um teste? Como é que são as perguntas na escola? Achas que tens espaço para perguntar coisas ou às vezes achas que acabas por não ter tempo para perguntar? Eu acho que eu acabo por não perguntar, por exemplo, nos testes, porque às vezes acontece tipo quando nós estudamos e depois sai outra coisa qualquer e nós não ficamos a saber a pergunta, e depois às vezes a pergunta para o final, depois quando o tempo está quase a acabar, nós não sabemos a pergunta e aí fico sempre Claro, ou na seja, nós às dúvida. vezes damos a resposta a perguntas que não nos são colocadas, não é? Isso é interessante. Mas tu não tens medo de fazer perguntas na escola? Ou pensas... Depende das... Ok, pensas então, nisso, isso é depende. interessante. Que perguntas é que tens algum receio de fazer na escola, que achas que já não são bem recebidas, e que perguntas é que tu te sentes super na boa para fazer na escola? Se eu vejo que imagina, quando eu leio uma pergunta e leio outra vez, e leio outra vez, e leio outra vez e não sei a resposta, aí eu sinto-me confortável dizer, porque se eu continuasse a ler, eu não ia ter nenhuma resposta, ou se calhar ia, mas era um bocadinho Podia estar difícil. Mas pronto, como eu não sabia a resposta, eu tinha que perguntar, ou senão não ia conseguir fazer a resposta. Claro. Mas se eu conseguisse ler a pergunta e se eu encontrasse a resposta, se eu perceber que estou quase a encontrar a resposta, aí e continuo a ler e estou na mesma, quase a encontrar a resposta, aí eu tento não desistir e Claro. tento continuar a ler. Claro. E se eu já não sei mesmo, aí pergunto. Claro. E se eu estou mesmo quase, falta só ali um número qualquer, eu continuo a ler, continuo a ler, continuo a ler. E já que falamos de resposta, e voltando à tua própria pergunta, que é de que tamanho é o universo, achas que vale a pena discutir perguntas que ainda não têm uma resposta? Achas que é uma perda de tempo? Achas que é possível um dia encontrar uma resposta? Ou seja, faz sentido haver perguntas que não têm resposta, mas ainda assim as pessoas gostam de discutir essas perguntas? Isso faz sentido? Eu acho que é melhor as pessoas discutirem sobre as respostas, mas eu acho que vai ficar mais fácil porque as tecnologias estão a ficar mais avançadas. Ok. E Mas achas que a tecnologia nos ajuda a responder Sim. perguntas, é isso? E eu acho que vai ficar mais fácil,
Mas sim, acho que temos de continuar a discutir, porque do nada pode-nos ir uma coisa à cabeça, uma resposta que não tem completamente nada a ver, mas pode ser essa resposta. Claro. E Não achas devemos que- desistir. Não devemos desistir de perguntar e de procurar as respostas. E achas que um dia a humanidade vai chegar a um ponto em que todas as perguntas estão respondidas, ou achas que isso é impossível e vai haver sempre perguntas sem resposta? Eu acho que as perguntas ainda vão continuar a haver, algumas sem respostas, mas depois quando descobrirem as perguntas de agora, sem respostas, eu acho que vão continuar a surgir mais. Ou seja, Fica também infinito, fica também com uma Sim, novela é infinita. tipo- ok, infinito. tipo um infinito, ou seja, nós Sim. vamos descobrir respostas, mas depois essas respostas Surgem geram novas- novas perguntas, é isso? Sim. Uou! Oh, tipo ok. boneca russa. Sim, Já viste incrível. aquelas bonequinhas russas em que Uma encaixam boneca umas dentro nas da outras, outra, dentro da outra. nunca são mais fantásticas. acaba. Muito bem. As matrioscas. Muito bem. Olha, Rodrigo, eu trouxe aqui um livro. Aliás, estes 2 livros são para ti. Um deles é sobre filosofia, um livro que dá que pensar, a filosofia explicada aos mais novos, para tu, quando tiveres tempo livre, poderes ler, fica já com ele. Obrigada. E aqui este é Perguntas no Ar. Praticar equilibrismo com perguntas. Aqui o desafio é, tu vais abrir este livro numa página ao calhas e vais ler a pergunta e vais tentar responder. Agora? Agora. Sim, Vá, mas pode- atenção, é muito importante Abra o isto que é. calhas. Estas perguntas, antes de Ai, pois é. estas perguntas de filosofia, interessa-nos justificá-las, interessa-nos ir com o nosso pensamento e tentar ir fundo no nosso pensamento, como tu fizeste até agora super bem. Não tenhas receio da resposta certa ou errada, porque nem a Catarina nem eu temos a resposta certa ou errada e se calhar até discordamos um do outro. E até pode ser uma daquelas perguntas que ainda não tem resposta. Claro. Aquelas tais que Portanto, precisamos de muito tempo. Não respondas com receio de que esteja errado. Sim. Ok? Abra o calhas. Tchan, 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 tchan. Tarará. Então Qual vá. foi essa pergunta que olhou? O dinheiro que não é infinito. Olha, As coisas de que precisamos. Escolas, orquestras, hospitais. Em que coisas deve um país gastar o seu dinheiro? Olha, ficamos com Pronto. essa. Em que coisas é que achas que um país deve gastar o dinheiro, na tua opinião? Acho que deve gastar em casas, em lojas para comida. E acho as coisas que são necessárias, carros. Ok, coisas que a população necessita, é isso? Sim. Casa, Ok. E em que carro, coisas lojas. é que não deve gastar dinheiro? Imagina que eu tinha aqui um quadro e coisas em que deve gastar dinheiro, ok? Necessidades, a alimentação. Sim. E coisas em que não deve gastar dinheiro. O que é que punhamos neste lado do quadro? Deixa aqui aberto. Sim, podes deixar aberto. Ok. O que é que tu punhas do lado do quadro? Coisas em que não se deve gastar dinheiro. Ou em que o país não deve gastar dinheiro. podes pensar em Portugal. Ou não consegues pensar agora e está tudo bem. Agora assim de repente não consigo pensar porque as pessoas que às vezes fazem o curso, que eu já vi algumas pessoas que chamaram para fazer um trabalho para as filmagens, já precisaram de comprar câmaras e microfones Claro, claro. e roupas. Portanto, à partida é essas difícil para coisas. ti pensar alguém que um país não deva gastar dinheiro. Ok. E voltando aqui à pergunta, porque agora ficámos na resposta, eu gosto às vezes de conjuntos de 3, sabes? E nós já temos 2 perguntas que tu fizeste e que eu adorei. Uma que é qual o tamanho do universo, a outra como contar para chegar ao infinito. Há mais alguma pergunta que te lembres que tu já tinhas Para pensado? terminarmos este ciclo de perguntas Assim, e uma depois pergunta que tu irmos podemos para um dizer, jogo. eu às vezes, imagina uma pergunta que mesmo antes de adormecer pensas nessa pergunta, ou uma pergunta que tu achas que os adultos não têm assim uma resposta satisfatória, assim mais alguma pergunta que te lembres? Quando é um copo Sim, e depois quando metes água, óleo e aquilo não se mistura. ok. Então como é que formularizas essa pergunta com um porquê? Ou porquê é que acho que é água e azeite? Ok. Como é que quando fazemos. O quando... como, também pode ser com o como. Como é que
como é que quando nós metemos aqueles Água e azeite. água, azeite, óleo, isso tudo, não sei, Como é que porque não... é que isso não se mistura? Ok, uma bela pergunta. Mas essa Muito pergunta bem. eu penso que tu tens uma resposta. Mas deixamos a pergunta pairar enquanto pergunta. Deixamos-la pairar como pergunta. Não lhe dou a dica. Não, acho que não é necessário. Fica assim, fica a pergunta. Fica a pergunta a Ele pairar vai como investigar. pergunta. Essa Sim. podes investigar que consegues saber a resposta. Pois, Sim. eu sei. Essa, por exemplo, é a pergunta. Mas deixamos parar a pergunta como Sim, pergunta. sim. Sim, mas depois tu investigas. Sim. Essa tem uma resposta. Eu acho que a ciência já respondeu a essa. Desconfio. Olha, vamos fazer o Vamos. nosso jogo da caixa. A caixa das Perguntas. Caixa das perguntas. Rodrigo, o que é que acontece aqui? Então, eu tenho aqui vários objetos. Vários objetos, ok? Ok. Sim? E nós às vezes, olhar de repente para um objeto, de repente olhamos para um objeto e o objeto desperta-me perguntas. Por exemplo, eu posso olhar para esta caixa e pode nascer logo uma pergunta que é o que é que há lá dentro. Pelo contrário, eu posso olhar para outro objeto e esse objeto não faz nascer perguntas em mim. Por exemplo, olho para uma almofada e não penso em nenhuma pergunta sobre a almofada, ok? Então, eu vou apresentar 2 objetos de cada vez e tu vais escolher qual achas que é o objeto que pode fazer nascer mais perguntas. Mais uma vez, não há Tudo certo nem tem que errado. ser as perguntas que Podes fazes? dizer as perguntas Ou não. ou não. Ou não. Podes Ok. dizer as perguntas ou não, ok? Então, por exemplo, que objeto, mas se quiseres podes dizer as perguntas que o objeto faz nascer na tua mente. E podem ser perguntas do dia a dia, tipo perguntas muito básicas, como tu Ok. quiseres. Então, que objeto é que faz nascer mais perguntas na tua mente, assim de repente? Um Tupperware ou uma escova do cabelo? Uma escova do cabelo. Porquê? Que perguntas é que isto fará nascer? Porquê é que isto faz nascer mais perguntas que o Tupperware? Eu não percebo porque é que isso tem tipo, está tipo em fila e em linha e não podia ser tipo, De outro formato? De outro formato. Ok! sim, Interessante, Muito boa. bem. O que é que desperta mais perguntas? Uma escova do cabelo ou um kiwi? eu acho que continua a ser a escova do cabelo. Pela mesma questão do formato? Ok. Não consegui encontrar nenhuma Ok. pergunta no Não, Kiwi. claro, o jogo é mesmo esse. O que é que desperta mais perguntas? Uma escova do cabelo ou um chinelo? Eu acho que agora é um chinelo. Porquê? Que perguntas é que pode despertar um chinelo? Porque é que não tenho assim muitas ideias. Eu não sei tipo muito bem as perguntas que isso tem, mas eu acho que isso é. Eu acho que deve ter mais perguntas. Não consegues identificar Sim. as perguntas, mas achas que tem mais perguntas Do que a escova do de que a escova. cabelo, sim. Isso é interessante porque na escova tu conseguiste identificar a pergunta e disseste a pergunta é porque é que tem este formato, estas Com coisas esses que eu não sei como é que se pauzinhos chamam. na vertical e- Também tenho esta pergunta, como é que se chamam? É engraçado que na escova tu conseguiste identificar a pergunta. Curiosamente, no chinelo tu não consegues identificar as perguntas, mas achas que há mais perguntas do que na escova. Isso é interessante. O que é que desperta mais perguntas? O chinelo ou um spray de limpar ecrãs? Um spray de limpar ecrãs. Porquê? E disseste isso muito feliz. Porque já sei a minha pergunta. Qual é a pergunta? O que é que isso tem para limpar os ecrãs? Claro, que produto é que isto tem que é específico para ecrãs? Sim. Interessante. E já que falamos de ecrãs, vamos aqui a um ecrã antigo. O que é que desperta mais perguntas? Um spray de limpar ecrãs ou um telemóvel dos antigos que só serve para chamadas e mensagens? Esse Nokia. Porquê? Porque queria saber como é que os telemóveis funcionam e como é que se constroem.
eu queria saber, tipo, quando nós carregamos aí no número, queria saber, tipo, como é que vai para aí para Claro, a o que é que tela. acontece atrás deste tipo retângulozinho, uma não é? linha que nós carregamos, depois vai para aqui. Sim, tipo, o que é que aparece no acontece ecrã. aqui, não é? Como é Ok. que de repente temos outra pessoa a falar Claro. connosco? Há uma coisa a aparecer no ecrã. Muito bem. Muito bem, então ficou. Claro, e então o objeto que mais despertou as tuas interrogações foi este telemóvel dos antigos. Sim. Muito Nokia. bem. Obrigado, Rodrigo, por Muito participares obrigada. aqui na caixa das interrogações. Rodrigo, e olha, acho que fizeste aqui um bom desempenho filosófico. Eu acho que agora pode ser Rodrigo Costa, o filósofo. Não é só o ator, é Concordo. também o filósofo. Concordas? Concordo. Obrigado, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Obrigada. E para terminar, não podemos deixar de agradecer a quem merece. E os créditos deste episódio do Princípio da Inquietação vão para a Tale House, onde estamos a gravar. A identidade sonora é uma interpretação do músico e produtor Pedro Luís da obra Inquietação, da autoria do José Mário Branco, inspirada na versão interpretada pelo grupo Anaifa. A capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi, e a imagem do Espanto Festival Internacional de Filosofia. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção é de João Vieira Pereira. Pode ouvir o Princípio da Inquietação em expresso.pt, na SIC e na SIC Notícias, ou também nas restantes plataformas. Eu sou a Catarina Barosa e comigo tenho sempre David Erlich. Voltamos na próxima semana.